Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e hoje vou mostrar para vocês como construir um circuito elétrico de forma paralela usando energia alternada. Curta o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela forcinha, eu sei que não custa nada para vocês. Sei que muitos de vocês assistem o vídeo, às vezes não curtem, não se inscrevem. Escreve que ajuda a gente, faz com que o canal cresça. Para este vídeo, nós vamos usar uma tábua previamente cortada, uma base de madeira, fica melhor. Lâmpadas incandescentes, que são as melhores para mostrar a resistência, até porque as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, elas não têm a resistência, não tem o resistor aqui dentro dela. Soquetes, não precisa ser exatamente esse tipo, pode ser adquirido outro tipo de soquete. Fios. Tomada aqui, essa aqui ela foi feita, mas existe algumas que já são retiradas de alguns aparelhos elétricos que não prestam mais. Se a tomada estiver boa, basta cortar os dois fios e fazer a conexão que vai dar certo. E eu vou usar também um toque aqui de tomada para acender, deixar para ligar. Uma chave, para fechar e abrir o circuito para ficar melhor, para não ficar ligado já direto na tomada. E também no finalzinho eu vou colocar umas bases para ficar suspenso, para não ficar a tábua totalmente no chão, que é só uma base assim. Mas antes a gente vai desenhar o circuito. Uma observação a se fazer é que esse tipo de experimento, como ela vai utilizar energia alternada, que é 220 volts ou 110, depende da região em que você esteja, ou você tem que ter uma base, ou um adulto, ou uma pessoa que já tem uma base acompanhando você, para que você não ponha o fio em local errado e não venha fechar um circuito curto e causar problemas tanto na sua rede elétrica da residência ou até um choque elétrico, que poderia causar danos maiores. Então o conselho que eu dou é que não faça isso se você não já tem um bom conhecimento, ou que não tem um adulto próximo de você para te auxiliar.
temos dois fios. Um fio ele tem que estar ligado direto para o circuito, sem passar pela tomada. E o outro que vai passar pela chave, ligar e desligar. Normalmente esse fio que passa pela tomada, ele tem que ser o fio fase, porque aí quando você abre a chave, vai ficar desligado, não vai passar corrente nenhuma. Quando você fecha a chave, ele vai passar a corrente. E o fio neutro, ele seria o fio que vai ficar ligado direto com o circuito, sem passar pela chave. Mas como é uma ligação simples, na hora que você vai colocar na tomada, às vezes você não identifica se é neutro, se é fase, então às vezes isso não vai ter muita importância aqui numa ligação simples desse tipo. Se for uma ligação residencial, tem que estar observando esse detalhe. Mas não é o nosso objetivo, aqui é apenas um circuito simples para a explicação. Então nós temos, vamos supor que aqui é o fase e aqui o neutro. Então, sendo fase e neutro, tem a corrente que vai e o retorno por aqui. Na ligação residencial não existe positivo e negativo, existe fase e neutro. Então, vamos supor fase e neutro. Um que passa a corrente e outro que é o retorno da corrente. A ligação em paralelo, como foi feita a nossa, ela tem vários N resistores aí, ou não só N resistores, pode ser. As ligações residenciais, elas são todas em paralelo. Se você tem uma tomada, uma lâmpada, tomada para um chuveiro, tomada para liquidificador, para ferro e etc., toda ligação é basicamente desse jeito. Um fio fase, um fio neutro e um aterramento, que não é o nosso objetivo, até porque resistência, no caso de lâmpadas, necessariamente não tem um fio terra, não é necessário. E, principalmente essas lâmpadas incandescentes, que é o nosso objetivo aqui para trabalhar com resistência. Então, nosso circuito não vai ter esse fio terra, vamos ter apenas o fase e o neutro. Passando pelo fase e neutro, a gente vai ligar aqui no meio as lâmpadas, como puxando de um neutro de um fase e colocando aqui, como foi mostrado no vídeo, a primeira resistência. No segundo faz o mesmo processo, no terceiro o mesmo processo. Se tivesse mais, iria seguir aqui os dois fios e estaria puxando, ligando sempre a resistência, sempre de um fase com o neutro. E aí está feito o circuito. Para que serve esse circuito? Esse circuito aqui pode ser explicado várias coisas e que é estudado sempre nos assuntos de eletrodinâmica do ensino médio. Vamos ver alguns detalhes. Aqui está o circuito já ligado na tomada e vamos entender um pouco como é que ele funciona. O circuito em paralelo ele é utilizado nas residências e nas ligações residenciais, de uma forma geral, é feito em paralelo. E quando se fala em circuito eletrônico, isso pode ser misto, paralelo, série, aí tem que ver com mais detalhe. Vamos entender basicamente esse aqui. Nós temos três resistores em paralelo, associados em paralelo, e nós temos, como foi dito, um fio fase e um neutro, em que vai passar a corrente e outro vai ser o retorno, e eles ligados em paralelamente um ao outro. Nesse tipo de ligação, você mantém a tensão elétrica, no nosso caso aqui ela é 220 volts, vai ser ligado em uma tensão à rede de 220 volts, e todas as lâmpadas vão funcionar em 220 volts. Se fosse 110, também todas teriam que funcionar em 110 volts. Quando eu tenho ligações em paralelo, a tensão elétrica ela é mantida. Cada resistência vai manter a mesma tensão elétrica, 220 volts ou 110 volts, no caso de ligações alternadas. A corrente elétrica ela tem que ser de uma forma que as ligações paralelas tem que ser de uma forma em que a corrente no final seja uma soma das correntes parciais de cada resistores. Então aqui eu posso ter uma corrente elétrica de 2 A, aqui eu posso ter uma corrente de 3 e aqui de 4 ou de 1, e no final a corrente total é somada para cada uma dessas. A corrente elétrica de cada lâmpada, de cada resistor, ela é independente. A corrente dessa primeira não depende da corrente da segunda, dessa aqui. Por isso que é feito em paralelo, para que uma não interfira na outra. Se, por exemplo, uma lâmpada dessa vier a queimar, a corrente ela continua aqui, ó,
e retornando. Se queimar esse aqui, do mesmo jeito. Se tiver uma ligação, ela vai continuar. Vamos fazer o teste para ver. Primeiro vamos fazer aqui com as 3 funcionando. Agora vamos supor que esta aqui ela queime. Continua as outras 2. Vamos supor que esta aqui queime. Vamos folgar mais um pouco aqui. Prontinho. Opa. Aí. Veja que com essas 2 livres, posso retirar ela. Essa primeira é independente. O primeiro resistor ele é independente, não depende dos outros resistores. E assim pode ser com o último, com o primeiro, com o do meio, não importa, são independentes. Ou seja, resumindo, a corrente elétrica no final, com os 3 resistores, ela vai ser superior à corrente de cada um, porque eu vou somar uma somatória, um acúmulo de corrente. E a tensão elétrica ela é mantida, ela é a mesma, mesmo 220 aqui, mesmo 220, 220. Já a corrente ela tem esse acúmulo de corrente, porque quanto mais resistores eu tenho, mais corrente ele vai puxar. Isso devido a estar ligado em paralelo. Tem muito mais coisas sobre isso. O nosso objetivo é a parte simples, para entender apenas, para você que quer construir um circuito básico simples, para apresentar na escola. Eu espero ter ajudado aí o pessoal que está procurando o circuito em paralelo. Logo logo a gente vai colocar um vídeo falando de circuito em série, depois um vídeo de circuito misto, vai ter vídeo falando de circuito simples, não só com resistores, mas com outros elementos do circuito. Se ajudei, nos ajuda aí também, dá uma curtida no canal, se inscreve no canal, espera os próximos vídeos, comenta, pode fazer perguntas, estaremos aqui para ajudar, ok? Muito obrigado.